45 minutos. Não vamos falar de futebol, não. Esse foi o tempo do depoimento do senador Sérgio Moro lá no Tribunal Regional Eleitoral. O senador tem aí ações movidas contra ele pelo PT e também pelo PL. E já está marcada até a data do julgamento depois da oitiva do senador Moro, que passou por lá. Será julgado no dia 22 de janeiro de 2024. As ações podem, inclusive, levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Na audiência, o Moro se recusou a responder às perguntas formuladas pelos advogados do PT e também pelas formulações aí dos advogados do PL. Sobre o PT, o time jurídico do PT chegou a preparar uma lista de aproximadamente 200 perguntas para que Sérgio Moro pudesse responder, mas ele negou-se responder e ele disse que é alvo de perseguição e que tudo parece até um castelo de cartas montado contra ele. O ex-juiz federal da Lava Jato respondeu apenas aos questionamentos do desembargador Luciano Carrasco Falavinha principalmente sobre um contrato de R$1 milhão assinado pelo advogado Luiz Felipe Cunha, primeiro suplente de Moro, para atuar na defesa do parlamentar durante o período de pré-campanha eleitoral. O contrato foi de R$1 milhão, como eu falei, dividido em 4 parcelas de 250 mil para atuar na defesa de Moro durante o período de pré-campanha. O PT agora pretende usar isso aí numa relação de voos também fretados por Moro durante a campanha eleitoral do juiz no ano passado para reforçar as acusações. Ele vai ser acusado aí de prática de caixa 2, abuso de poder econômico, e aí tudo pode pesar contra o senador, que vai ter o julgamento no dia 22 de janeiro. Vamos lá. Kim Rafael, eu quero começar com você. A gente hoje pela manhã repercutiu que ele passaria pela oitiva. O que você piscou e sumiu? Apareceu o nome de alguém ali. Prestigiar a professora Ana Lúcia, está nos assistindo. Professora Ana Lúcia. Seja bem-vinda, professora, no chat. O seguinte, Kim. No chat, deixa eu ver claro. Ó, vamos lá. Kim, falamos hoje pela manhã da expectativa da oitiva. Ele tinha a prerrogativa de fazer presencial ou via videoconferência. Ele optou por presencial. Lá na hora, não respondeu perguntas dos dois partidos que movem a ação contra o Sérgio Moro, que é um fenômeno. A esquerda não gosta e a direita, em nome do PL, por conta do outro candidato que perdeu a eleição, movimentou toda essa história e agora estão tentando pegar o Sérgio Moro na curva. Kim Rafael, quero te ouvir sobre o depoimento de Sérgio Moro. Pois é, o Sérgio Moro, definitivamente, eu assim, com a minha leitura, ele é perseguido. Infelizmente, mais um perseguido na política hoje. Deltan Dallagnol é um outro exemplo, mas se tratando do Sérgio Moro, com o depoimento, e ele fez muito bem, inclusive, se negar a questionamento sobre o que foi feito pelo PT. Né? O Podemos não está nessa ação. Que poderia, quem sabe, ser o partido direto que tivesse interesse, porque envolvia dinheiro do próprio Podemos na época, antes mesmo dele ir para a União. Mas não é. Não é participando da ação, não é demandante. Então, veja, essa situação é a carta marcada. É a carta marcada, como ele colocou muito bem. Veja, temos duas situações aqui. Antes das eleições, não conta valores para a campanha. Então, não existe um limite. Não existe. Então, não tem o que limitar o que foi gasto. O que o Podemos gastou foi o problema do Podemos. E tem que ser questionado o Podemos. Podemos que disponibilizou carro, disponibilizou negócio de palestra, é pago por palestra, salário. É o Podemos. O Podemos tem que realmente responder isso. Sérgio Moro, a partir do momento que ele foi candidato pela União, e aí efetivou-se a sua candidatura, ele então tem que se enquadrar em todo o regramento da lei eleitoral, colocando as limitações dos gastos, e aí ele não excedeu. Então é muito evidente que esse processo não deveria nem estar acontecendo. Mas, como ainda não houve uma decisão, e aí está se tratando de depoimentos, a oitiva doravante, quem sabe, de testemunhas, não sei, esse processo tem que ter um fim. E o fim é o arquivamento dele.
entendeu? Então eu acho que não vai prosperar. Eu acho que o Sérgio Moro, ele tá muito seguro com o que está acontecendo. Mas o problema de tudo isso nem é o Sérgio Moro, nem a ação em si, mas é o outro partido que quer a cadeira do cara, o PL. O PL, que tem várias pessoas, os paladinos da justiça lá, que diz ser perseguido também. E hoje o PL persegue Sérgio Moro, assim como o PT persegue o Sérgio Moro através dessas ações. Então, infelizmente, não tem paladino da justiça. É bom a gente tirar essa emoção política por 1 ou 2 ou 3 políticos que vai salvar a pátria, mas na verdade não se sabe o que acontece nos bastidores. E o Sérgio Moro, infelizmente, está sendo perseguido, assim como o Deltan Dallagnol foi, o Francisquini foi, e assim outros políticos virão a ser, com certeza, ainda mais Monique. Com esse tipo de governo que nós temos hoje. Eu concordo com o Kim, né? A volta do recesso judiciário vai ser aquecida, né? Com esse julgamento aí. A gente tem muitas... Vamos aguardar. Acho que o Sérgio Moro, vamos deixar pontuar, né? Ele é juiz, ele sabe a diferença de um julgamento presencial, de como isso influencia, porque quando você está presencialmente, você analisa não só as respostas, mas o seu comportamento, a linguagem corporal, e ele sabe jogar com isso, ele sabe como usar disso, né, nas atribuições das suas defesas. Eu entendo também que ele é perseguido, e esse processo aí é um processo de cartas marcadas. Eu entendo que se esse processo for arquivado, outros processos surgirão contra ele em relação ao histórico que ele tem com o partido que move, né? Então, me parece, assim, que a motivação desse processo é a vingança. Então, assim, é isso que eu enxergo. Eu acho que ele vai lutar contra isso. E eu vejo também, como o Kim falou, né, os interesses políticos. Por quê? Porque tem muita gente aí de olho na cadeira do Sérgio Moro. Já fazem pesquisa, já querem lançar candidatos. E o cara ainda tá lá, ele não foi nem julgado. Não tem nenhuma decisão de primeiro grau, né? Carlos Henrique Torres. Eu acho muito engraçado que, não sei se vocês lembram, mas no Pânico passa de vez em quando. Tem uma cena do Sérgio Moro com um chapéu de cangaceiro lá no Nordeste, batendo palminha, nessa época que ele estava no Podemos andando pelo Brasil todo. Ele alegou hoje num tom de tristeza, né? Ele disse assim, só me trouxe, aspas pro Sérgio Moro, só me trouxe um desgaste, porque depois foi cassado, né? O tribunal cassou lá o domicílio eleitoral dele em São Paulo. E são duas ações distintas, né? É uma ação do PL e uma ação do PT, né? Caixa 2 e utilização indevida dos meios de comunicação social. Se eu fosse o pessoal do TSE, não do tribunal aqui do Paraná, né? Do TSE eu ainda usaria essa ação do PL só para atacar gasolina, para poder usar um bom motivo para fazer brigar a direita toda lá em cima, né, para poder caçar o Sérgio Moro. Porque a defesa dele diz que eles conseguem explicar 98% das contas. E os outros dois? Não tem explicação? Regiane. Então, Paulo, eu não gosto do silêncio, acho que as perguntas devem ser respondidas, mas se tratando nesse caso que existe sim uma perseguição, claro, tudo que for dito por ele pode e será usado contra ele de uma maneira que se volte totalmente contra ele. Então, é até compreensível. Até onde eu entendo isso também, realmente se trata de dinheiro antes de campanha, né? Desses cálculos antes de campanha. Então, se aconteceu antes, não entra. Nada mais, como o Kim falou aqui, voltamos ao ponto da perseguição. Daniel Matos. Mais uma vez o Moro aí na mídia, Paulo. Então são vários os fatores que a gente precisa analisar. Claro que nós somos a favor da lei igual para todos, né? Não somente se o Moro cometeu algum tipo de crime, que ele seja culpado, que tudo ocorra, mas tem que ser 2 pesos e 2 medidas. Ali o PT e o PL, né? Você vê, são 2 partidos totalmente, um de esquerda e um de direita, se uniram para caçar o senador.
O que estranha também, algum movimento que não se fala, é o partido do Moro, né? União Brasil. União Brasil não se manifesta, não dá declarações, não defende o seu senador. A gente sabe o quanto é importante para o partido ter um senador. E a União Brasil parece que faz pouco caso. A gente vê vários pré-candidatos aqui no Paraná, Ricardo Barros já se lançando, a Gleice nesse imbróglio, Zeca Dirceu, são o próprio que foi candidato na última, que era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Até Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, Paulo Martins. Então, assim, e o União Brasil a gente não vê. Felipe Barros. Olha os nomes, todos os nomes aí. O senador esteve aqui na cadeira, ele participou de um evento do Novo, né? Ele declarou apoio ao Kim Kataguiri de São Paulo para prefeito, mas aqui na cidade dele, ele não quis se manifestar. Então, assim, acredito que até o próprio partido que o Moro hoje não está atuando em favor dele. Então, o Moro tem uma missão dura, uma missão difícil, mas como Se Kim... você fosse apostar... Se eu fosse apostar, pela tranquilidade dele aqui, quando ele esteve aqui na bancada, ele não vai ser cassado. Acredito que esse processo agora sobe para Brasília, e lá em Brasília os bastidores fervem, e aí vem na cabeça, será que é melhor ter um Moro lá no Senado ou a Michele Bolsonaro? Então tudo isso entra na pauta de interesses, e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Mas se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que ele não vai ser cassado e vai ficar até o final do mandato. Se você fosse fazer uma aposta... Ele não Cassado? seria caçado. Carlos Henrique. Eu acho que é cassado. Posso só colocar um adendo? O Podemos apresentou no processo documentação de 2 milhões de gastos na campanha presidencial. 2 milhões. Pré-campanha. Porque foi pedido, né? Regiane, se Aí você apostar, ele teve que Não vai cumprir a ser decisão cassado. judicial. não vai ser caçado? E Michele também não sai. Monique, se você fosse Se apostar... ele não for cassado. Não vai ser caçado. Eu acho que não vai ser caçado. E se for sair, né? Meu Se Deus. for sair, seria o Paulo Martins e não a Michelle, eu Machista, acho. velho. Viu? Será? Fala pra ela agora que você falou. O Kim falou um negócio a bem mesma legal. coisa. Não, o Kim falou um negócio bem legal outro dia sobre isso. O Kim falou, todas as vezes que a gente fala aqui de golpe, disso, daquilo, se a gente pensar que o Sérgio Moro ainda está no posto e toda essa movimentação é sim uma espécie de golpe. Porque você cria um ambiente na população de que ele já está fora do jogo. Exatamente. E aí as pessoas começam um burburinho de que ele está fora, e aí aparecem candidaturas, e aí se cria socialmente... Aí já cria pesquisa, aí a Exatamente. pesquisa realmente tem fonte, tipo, verdadeira. Claro, Ah, sim. são 3 mil que foram entrevistados. E essas 3 mil pessoas, elas estão realmente É. convencidas de que o Sérgio Moro vai ser cassado. Você cria um cenário já de que ele estaria fora, né? É. Mesmo ele estando dentro, sem ter julgado. Mas para ficar claro aqui, o julgamento do Sérgio Moro será no dia 22 de janeiro, já agora de 2024.